A minha internet está um pouco ruim hoje, mas tá dando É, para ver? a tua imagem está um pouquinho travada, né? Então talvez dê algum. Aí, ó, tô me vendo. Ah, certo. Pronto. Todo mundo vendo aqui? Uhum. Cadê apresentando? Então, o artigo é esse aqui. Cadê o marcador? Aqui. Motor skill acquisition during a balanced task of process of optimization of motor primitives. Então, é, esse artigo fala sobre a obtenção de novas habilidades durante um teste de balanço. E ele faz uma análise da otimização motora primitivos, porque é basicamente o que o homem construiu primitivamente e tal, e como que isso se desenvolveu. Esse artigo é do Nitre. Tem os autores aqui, gente, porque o Nitre é um grupo gigantesco, então eu botei aqui nos autores, porque não foi o Nitre inteiro que fez, é claro. E é isso, vou começar. Abstract. O artigo explora como são alterados os elementos de movimento durante a aquisição de habilidades motoras. Espera aí que eu já explico o que é elemento de movimento. No estudo, foram coletados dados cinemáticos de indivíduos saudáveis aprendendo uma nova tarefa. A tarefa consistia em jogar um jogo interativo usando uma plataforma com sensores embutidos, cuja saída agregada foi usada para controlar um objeto virtual, no jogo virtual. Foi bem assim. Era um jogo, o Archery, que foi desenvolvido lá pelo Nitro mesmo, que basicamente se consistia em uma tela gigantesca lá que eu vou mostrar daqui a pouco, e tinha várias flechinhas caindo. Aí você tinha que esticar o braço para tentar pegar a flecha. Quanto mais flechas você pegasse, mais pontos você fazia. E esse é o score do jogo, para saber se os indivíduos estão melhorando ou não. Os sujeitos aprenderam a nova tarefa em vários blocos. Ou seja, vamos começar a jogar. Aí você tem vários blocos, e cada bloco, que vamos dizer assim, cada jogada, você tem uma atividade diferente, você tem uma pontuação diferente, e ele quer avaliar esse progresso ou não, já que não tem uma resposta ainda, até aqui, do que aconteceu. A análise de dados foi feita por meio do método recém-desenvolvido, que é a análise por decomposição em elementos, que está basicamente entrelaçada com os elementos de movimento que eu falei aqui em cima, que eu já vou explicar o que é isso. Porque isso daqui isso aqui foi embasado em outro artigo do Nietzsche, que foi o pancadão dessas coisas todas que a gente está fazendo até agora, mas eu acho que ele não seria muito interessante quanto esse por agora. Então, foi coletado os elementos de movimento em cada bloco e foi perceptível uma mudança no número de elementos, ou seja, tinha mais elementos nos primeiros, ou não sei, ainda não dá resultado, e uma mudança gradual no formato dos elementos. Então, para explicar o que são elementos, eu vou sair daqui, vou abrir aqui o CVMob, que é um programa que a gente usa para análise de vídeo, e vou mostrar aqui o que é o elemento de movimento. Vou pegar um vídeo aqui escrevendo alguma coisa. Vou botar aqui. Vocês estão vendo? Tem uma figura aparecendo. Tá meio travado, eu acho. Aqui tá dando para ver? Tem, na verdade, é só uma figura, parece que uma mesa, talvez. O papel? Sim, É. e uma mão desenhando no papel. Não, a mão tá parada. Acho que é por causa da Sim, conexão. porque ainda não comecei agora. Aí, esse programa ele plota aqui a função daqui do lado, esse Vx é a velocidade no eixo X e o Vy é a velocidade no eixo Y. Basicamente, o que foi feito no outro artigo foi que, com base na análise dos resultados do outro artigo lá, eles perceberam que o movimento humano ele não é dado por simplesmente
um movimento simples. Ele é um conjunto de vários elementos de movimento. E esses elementos de movimento são essa funçãozinha que vocês estão vendo aqui em cada eixo. Esse Vx aqui tem essa função aqui de cabeça para baixo, está meio torta, porque, digamos, deve ser, talvez eu não tenha muita prática nisso, ou não treinei consecutivamente, mas se pegar uma criança vai dar muito mais borrado do que isso, por exemplo. E esses são elementos de movimento, essa funçãozinha aqui. Aí até ela chegar, aí daqui, desse zero aqui, até ela chegar no zero de novo, nessa função, dá um elemento de movimento isso aqui. Isso aqui também é um elemento. Isso aqui, ó, se dá para ver que esse daqui já é mais bonitinho, né? Olha só, Iago, eu não sei se é só para mim, mas eu acredito que era para estar aparecendo um vídeo e aqueles gráficos acontecendo alguma coisa com eles, né? Porque Não, é só isso mesmo. na verdade o que está aparecendo é uma figura de uma mão, assim, parada, e um gráfico de Vx e Vy parados, porque, assim, por exemplo, o teu mouse não está aparecendo pra gente, sabe? Ah, sim. Ele Mas está vocês estão vendo o parado. gráfico de Vx? Sim, aparece. Eu acho que Ok. fica mais fácil Estão tu vendo? narrar pra Não, tá gente, ao vendo? invés de falar isso aqui, isso ali, tu narrar pra gente o que tu quer que a gente olhe. Certo, desculpe. Então, essa função que está plotando aqui no Vx, vocês estão vendo que são vários morrinhos, não é tipo para cima e para baixo, Sim, não é isso? Então, sim. cada vez que essa função ela parte do zero e ela passa pelo zero de novo, isso é um elemento de movimento. O que foi descoberto no antigo anterior foi que essa é a mesma função que a gente está repetindo o tempo todo para qualquer movimento. Então, qualquer movimento que eu faço tem essa mesma função. Agora, ela só depende, ela é só uma função que depende do tempo que você está demorando no movimento. Isso foi uma das coisas que me deu curiosidade para participar desse grupo, porque eu lembro que numa live o Gui falou de uma coisa que quando a pessoa saltava, dava para estimar o quão longe ela foi só a partir do tempo. E isso é basicamente a noção de elemento de movimento. Porque a noção do elemento de movimento prevê uma função inteira, você só colocando o tempo que ela durou para cada elemento. Tem uns errinhos aqui, porque digamos que minha câmera de celular é muito ruim, mas é basicamente isso. Esses são vários elementos de movimento em cada eixo cartesiano, ou seja, no Vx e no Vy, e eles deveriam ser a mesma função, ou pelo menos o mais otimizado seria que eles fizessem a mesma função, tivessem a mesma função. Tá, então, Deu só para eu pra entender? traduzir agora um pouco para ficar um pouco mais acessível para todos, tá, Iago? Tá, O eu que ainda vou acontece? explicar. Ah, só para ver se eu entendi também. Uhum, Vocês estão estimando a velocidade horizontal e a velocidade vertical, correto? isso. Do movimento da mão Antero-posterior e lateral. Isso, perdão, que no caso aí é porque está visto de cima, perfeito. E aí, o que tu está nos apresentando? Que essa velocidade, ah, a gente pode desenhar um gráfico com ela, e cada vez que a Uhum, gente muda de velocidade positiva para negativa, seria isso? Se eu estou indo para cima ou para baixo, a isso. gente vai Toda cruzar a vez. linha do zero novamente, certo? Isso. Pode ser, por exemplo, que eu simplesmente que nem eu simplesmente bata no zero e volta para o mesmo lado, entendeu? Também, isso também acontece. Ambos são elementos de movimento. Tá. Então, um que vocês chamaram de um elemento de movimento é, por exemplo, quando eu percorro um determinado percurso com a minha mão e mudo de direção, ou Isso, mudo de velocidade de uma forma acentuada, porque eu posso continuar para isso, o mesmo lado, ou seja, manter positivo, é isso? isso. Tá, então vocês chamaram de E elementos é de a movimento mesma, cada a linha trecho. destacada do artigo. Tá, entendi. Que seria cada trecho que a minha mão faz. Então, por exemplo, se eu desenho um B, como tu desenhou ali, né? Então, eu tenho aqui um elemento, dois elementos, três elementos, porque foram as mudanças de vetor de velocidade que eu tive. Isso. Agora depende de como você está desenhando, né? Porque, por exemplo, se eu desenhar uma parte do B
e parar ali no meio e for bem devagarzinho, vai ter mais elementos. Agora, se eu for rapidão, vai depender da curva, vai depender de uma série de fatores. Então, porque a gente está falando de velocidade, não é só simplesmente deslocamento. Você pode mudar a velocidade para diferentes movimentos. Tá, Agora, essa só foi uma. Só para eu explicar o que é elemento de movimento, para não ficar muito abstrato, assim, sabe? No tá. começo. Então, Esse cada vez artigo que fala eu... sobre os elementos de movimento, que são Entendi, essas curvas aqui que nós fazemos quando nós nos movimentamos. entendi. Nos Cada artigos movimento anteriores. contínuo até a mudança para um próximo movimento ou mudança de padrão, vocês chamaram de um elemento de movimento. Isso, exatamente. O Só elemento para de definir movimento. ele conceitualmente, então. Uhum. Esse Tá, elemento de movimento, ele surge, foi a grande sacada dos artigos anteriores, era que era a mesma função que a gente ficava repetindo em grandes escalas. Por isso que é uma geometria fractal, porque o fractal é justamente quando você tem uma lei, por exemplo, o que é uma dimensão normal? Se você diz que uma coisa é unidimensional quando só tem um eixo. Se é uhum, bidimensional, tem dois eixos. Ou seja, se eu pegar uma partezinha de uma coisa bidimensional, o quanto aquela partezinha representa do todo é, por exemplo, é um quarto do que ela representaria se fosse unidimensional. Por exemplo, você tem uma linha e você pega metade dessa linha. Só que essa linha, na verdade, vamos dizer, é um quadrado em duas dimensões. Então, você está recortando uma fração que representa um quarto do que antes era um meio. Basicamente, o que é duas dimensões é porque você está multiplicando um meio vezes um meio e vira um quarto. Não sei se deu para entender assim. Mas, tipo, a na geometria. verdade, não entendi nada, mas Desculpe. eu. Eu vou explicar de um jeito menos matemático. Então, eu não sei explicar a geometria fractal de um jeito menos matemático. Mas, ok, a geometria matemática, geometria fractal é quando você tem um padrão de repetição de coisas em diferentes escalas, vamos dizer assim. Tá. Só Nesse para me movimento, localizar. Por exemplo, Iago, sim. se eu observar o corpo humano, tá? Uhum. E observar os eventos que ocorrem no corpo humano, tá? E observar o comportamento do nosso movimento. E tentar buscar padrões de movimento, eu posso tentar buscar. Pelo que eu entendi, vocês estão buscando senos ali, estão buscando funções ali dentro do movimento, seria isso? Sim, sim. Ok. E nos outros artigos anteriores, ele prova, o Miranda provava que é o orientador da gente, provava que quando você tem, quando você faz uma função, quando você faz um movimento com um curto período de tempo, você faz uma função tal. Se você fizer um movimento qualquer aleatório, só que com mais tempo do que isso, vai sair aquela mesma função ao longo do eixo, que é esse elemento de movimento. Ele não diz sobre a função toda, tipo, sobre todos os elementos de movimento, porque é claro que tem uma coisa que vai alterar de um movimento, por exemplo, eu jogando bola para eu penteando o cabelo. Isso vai mudar o gráfico como um todo, mas os elementos não. Os elementos, em tese, os elementos deveriam ser iguais para serem mais otimizados, entendeu? E aí o que faz a geometria fractal é justamente que é a mesma função em diferentes tamanhos. Esses diferentes morrinhos aqui para cima e para baixo, e eles têm uma relação com o tempo, um expoente com o tempo e com o espaço também. Isso é mas eu não vou explicar isso. Esse artigo não é sobre isso. Eu só tive que explicar isso para vocês entenderem melhor ele. Tá. Então, introdução. Nesse artigo, relatamos mudanças na cinemática de movimento, demonstrando que um processo de otimização das primitivas motoras que compõem o movimento marca o estágio inicial da aquisição de uma tarefa motora simples. Ou seja, quando você vai realizar uma tarefa motora simples, você vai do jeito mais primitivo possível, já que você não tem nenhuma. Se você não tiver treinado aquela atividade. Se você nunca tiver. Por exemplo, eu nunca andei de skate. No dia que eu vou andar de skate, eu vou andar do jeito menos treinado possível. Uhum. Essa observação
contou com uma nova abordagem analítica que permitia a segmentação de movimentos complexos em elementos simples de acordo com o sistema de coordenadas cartesiano, que é exatamente o que eu mostrei para vocês ali, que segmenta o movimento em cada morrinho daquele entre os dois zeros, ele segmenta em um movimento bem mais simples do que um movimento complexo, que é o movimento humano. É como se tu estivesse observando o movimento em pequenos elementos que Isso, dizem exatamente. respeito a pequenos trechos do movimento que eu realizei. Então, por exemplo, se eu realizei um gesto vamos pensar um movimento, por exemplo, um passo, né? Eu vou dividir isso em pequenos trechos, que vai ser, por exemplo, um movimento de extensão do quadril, outro movimento que vai ser a flexão do joelho, outro que vai ser a plantiflexão. Isso. Aí cada região dessa do corpo vai gerar um movimento, um elemento de movimento diferente. E o importante é falar no passo também, que no passo você suspende o pé e você alonga o pé. Então, tem um elemento para frente, que é no anteroposterior, e tem um elemento na altura também, no vertical do corpo. Na posição vertical, para cima, que você levanta. Aí cada eixo que você deslocar e alterar a velocidade vai gerar um elemento de movimento. Entendi. Tá, então só para eu falar um pouquinho na língua da cinesiologia, gente, o que ele está descrevendo é o deslocamento, tá? O que está acontecendo? Nós, na área do movimento, a gente está acostumado a descrever o movimento não no plano cartesiano, mas a gente está acostumado a descrever o movimento por ângulos, né? No plano dos ângulos. Que nas dimensões angulares. Então, o que ele está descrevendo é o deslocamento. Então, ele está dizendo, ao invés de dizer assim, o que está acontecendo é uma flexão e uma extensão de quadril, o que ele está dizendo é a perna sobe, desce, vai para frente, para trás, para um lado ou para o outro. Né? E cada vez que isso faz um movimento, eles descrevem isso como um dos elementos do movimento. Isso. Acho que seria isso, correto, Iago? Isso. Aí, até a primeira vez que foi testada essa hipótese de que essa coisa da otimização, porque já tinha literatura um pouco mais antiga sobre a otimização, que tinha mais a ver com a suavidade do movimento. O quanto seu movimento é suave, mais otimizado ele é, vamos dizer assim. E o que o pessoal do Nitri logo no início fez foi procurar uma função que otimizasse mais as grandezas cinemáticas que estão envolvidas com essa suavidade do movimento, entendeu? Eles tentaram otimizar isso. E aí o que eles chegaram foi em uma função. Só que eles não conseguiam ver função nenhuma no gráfico polar, por exemplo. Porque o gráfico polar é o gráfico que lida com ângulos, que não lida com o x, y, ele lida com o ângulo e o quão distante está do centro. É só isso que o gráfico polar se preocupa. E nesse gráfico não deu muito certo. Mas no gráfico cartesiano, que é o x, y, z, deu. Tá. Aí, os elementos de movimento são baseados em perfis de velocidades derivados de um modelo teórico que depende de um custo de função responsável pela suavidade do movimento e o custo do tempo. Isso. Esse custo de função é basicamente o quanto de energia você gasta, porque em um movimento muito brusco, vamos dizer assim, você gasta muito mais energia. E o corpo humano, assim como vários animais, a maioria dos animais, são projetados biologicamente, evolutivamente, para se movimentar de modo a gastar o mínimo de energia possível. Isso é da literatura são literaturas mais antigas, tipo 1994. Não, mas está correto, isso é evolução. Isso é... Inclusive, o podcast da semana passada da Sociedade Internacional da Biomecânica entrevistou o Lieberman, e ele fala muito sobre a nossa evolução do movimento, né? O Lieberman, ele estuda biologia evolutiva. Eu queria ouvir depois. Você pode mandar lá no grupo o link ou alguma coisa assim? Posso. O Lieberman é o maior especialista nessa área hoje no mundo. Super quero ouvir. Então, o método é conhecido como decomposição dos elementos de movimento, que é basicamente aquilo que eu mostrei. Em um artigo recente, nós propomos que a otimização dos elementos de movimento está relacionada ao plano motor subjacente à geração de movimentos dos membros superiores direcionados a um objeto. Esse daqui está bem restrito, esse artigo que ele está citando, porque
realmente ele só trata dos membros superiores. Todos os testes que eles fizeram nesse artigo antigo foi dos membros superiores. Aí também hoje já tem vários trabalhos sobre membros inferiores e o corpo inteiro em geral, mas quando esse artigo foi feito, que foi ano passado, não tinha. O livro é muito engraçado essas coisas. Ok, análise de dados. A técnica de decomposição do elemento de movimento é baseada em motores primitivos, aqui referenciados como elementos de movimento, derivada de um modelo originalmente proposto por Rolfe, em 1994, e generalizado para movimentos complexos em um recente artigo de Miranda. Então, a decomposição é o... Eu não sei o que é isso, acho que foi tradução errada, porque esse artigo está em inglês, eu traduzi algumas coisas, tipo, tá com preguiça, botei no tradutor mesmo, então não sei o que é isso. Usando o sistema de coordenadas cartesianos, com eixos orientados no anteroposterior, médio lateral e vertical, como eu tinha falado, são as direções anatômicas, definido pelas direções anatômicas, né, tipo a arbitrária. Tipo, o eixo X, no caso, seria o médio lateral e o eixo Y, o anteroposterior, mas pode ser trocado também, não tem a mínima diferença. É só uma nomenclatura, o que eu vou chamar de X ou de Y não importa muito. No estudo atual, desde o marcador do mandíbula é rastreado usando uma câmera de vídeo padrão no plano 2D, no plano coronal 2D. E os elementos de movimento eram apenas extraídos para os eixos médio lateral e vertical. Ou seja, nesse trabalho aqui, a gente não usa o anteroposterior. Por quê? Porque eles não usaram o plano anteroposterior, porque as pessoas, nesse teste, que era de pegar as flechinhas, as pessoas só deslocavam o braço para cá e para o lado para tentar pegar as flechas, não deslocava para frente e para trás, entendeu? Então não era também, então a gente poderia fazer uma aproximação desses movimentos com um plano bidimensional. Ou seja, a gente não considerava o anteroposterior. Entendeu? Alô? Gente, se Alô? ninguém estiver entendendo, pode fazer pergunta, viu? Não, tá. Acho que sim. Acho que por enquanto tu tá descrevendo os eixos, né? Tu tá descrevendo que vocês não consideraram o plano anteroposterior Uhum. e tu tava dando o nome qual que era o médio lateral e qual que era o vertical. Isso. Aí, o suporte de cada elemento de movimento é definido pelos pontos de cruzamento do zero da série temporal de velocidade. Ou seja, o gráfico de velocidade pelo tempo, cada vez que passa pelo zero a função, que sai do zero e chega no zero, você corta aquele espaço entre os zeros e ali dá um elemento de movimento. É isso que a gente está tratando. Tá. Para cada um dos eixos acima mencionados. Ou seja, para cada eixo tem os elementos de cada eixo. Assim, a série temporal de deslocamentos obtidas a partir da trajetória do marcador ao longo de cada eixo são primeiro diferenciadas para obter a série temporal da velocidade ao longo dos eixos, médio, lateral e vertical. Aqui está falando que eles são diferenciadas, é operação mesmo, derivada. Porque o que a gente pega no vídeo é o deslocamento pelo tempo. Se a gente derivar essas funções, essas coisas todas, a gente vai ter a velocidade pelo tempo. Porque o deslocamento, porque derivada, basicamente, você dividir uma coisa pela outra num instante de tempo bem pequenininho assim. Então, se eu quiser a velocidade em um instante de tempo muito pequenininho, eu divido um deslocamento muito pequenininho por um tempo muito pequenininho. Aí quando isso tende a muito, muito, muito pequenininho, um infinitésimo, a gente chama de derivada. Ok. Aqui a equação, a bendita equação do elemento de movimento. Tá. Essa aqui foi a equação que foi encontrada quando foi minimizado aquela coisa toda do movimento. Tá, deixa eu só me localizar agora para ver se eu compreendi. Então, cada vez que eu mudo de direção, seja verticalmente ou horizontalmente, então, por exemplo, se eu faço um círculo, né, eu tive uma mudança de direção porque eu estava indo na esquerda e para baixo, eu teve outra mudança de direção porque eu estou indo para baixo e para a direita,
e depois eu tive outra mudança de direção porque eu estou indo para cima e para a direita, e depois outra mudança de direção porque eu estou indo para a Cima, para esquerda. esquerda e para cima. Né? Isso. Então, Aí vocês tem chamaram quatro de um elementos. elemento de movimento, cada Isso. mudança de direção, seja no plano vertical ou horizontal, correto? Isso, correto. Agora Tá. também você pode ter um elemento sem você estar mudando de direção. Você pode estar simplesmente parando, por exemplo. Você Parando. vai para dar um murro na parede, por exemplo, aí quando você bate na parede, sua velocidade acaba, né? Porque sua velocidade acaba e você termina o elemento de movimento, que você acelerou, parou. Uhum. Aí aqui tem uns gráficos mais bonitinhos do que aquele de eu como modelo, claro. Desenhando o nome Bahia, escrevendo o nome Bahia. E aqui tem uma representação do que são os elementos. Aqui, o primeiro elemento, segundo, terceiro. Aqui já é mais rabiscado, que um elemento não tão treinado assim, não tão bonitinho, não tão otimizado como estava previsto pelas equações. Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser acontecer deles ter 2 picos também, mas acontece que, em média, ele obedece essa equação bem razoavelmente, entendeu? Tá, agora eu preciso que tu me traduza essa equação. Essa equação, essa equação olha, essa equação foi obtida por meio da integração do jerk. O que é o jerk? O jerk, ele é a derivada da aceleração, vamos dizer, e ele representa o arranque, que é o quão você... Deixa eu ver, como é que eu posso explicar o que aqui? Sem falar um monte de termo matemático, deixa eu ver. A Mariana tá aí? Tá, Mariana, você sabe explicar? Tô sim, tô Como aqui. é que tu explicaria isso para tua mãe, Mariana? Ou para uma criança de 4 anos? Explicar essa equação. Isso, explica aí. Fala da integração do jerk, Mari. Faz de conta que eu sou teu sobrinho que tem 4 anos, Mariana. Explica essa equação para mim. Não é integração, é porque assim, essa equação ela tá relacionando a velocidade com o deslocamento. Geralmente a gente tem aquela equação exatamente, o tempo. A gente tem aquela equação no ensino médio que ΔS é igual V igual a ΔS sobre ΔT, né? Essa equação bonitinha. Só que daí, Rolf acabou descobrindo uma forma de relacionar que não era exatamente essa. Só que ele percebeu isso a partir da derivada da aceleração. Porque assim, a gente tem a posição. Considere a posição sendo o nosso ΔS. Quando a gente deriva a posição, a gente vai ter a velocidade. Quando a gente deriva a velocidade, a gente vai ter a aceleração. E quando a gente deriva a aceleração, a gente vai ter o jerk. Esse jerk foi o que ele utilizou para poder encontrar essa equação, que é uma nova roupagem para o que a gente poderia, para a forma que a gente poderia relacionar a velocidade com o deslocamento e o tempo. Entendeu? Tipo isso. Tá. Então, vocês derivaram a aceleração. Gente, olha só para agora, porque assim, tem uma coisa que a gente não está acostumado que é integral e derivada, tá? Sim, agora tem uma coisa em matemática que é uma coisa muito simples de se fazer, que é encontrar o mínimo de uma função. E a gente tem métodos para fazer isso, para encontrar o mínimo e o máximo de uma função. Então, o que o Rolf fez foi basicamente colocar lá a aceleração, a derivada da aceleração, que é o jerk, que está relacionado com a suavidade do movimento, que era o que era pensado antigamente, que quanto mais suave for o seu movimento, menos energia você gasta. E então ele quis pegar essa função suavidade, que vamos dizer assim, que seria o jerk, e o tempo, porque o tempo também é importante, porque porque a grande sacada do Hofer foi que ele incluiu o tempo nisso, porque antigamente todo mundo falava de suavidade e tal, mas o que é o movimento mais suave de todos? É o movimento, sei lá, de uma tartaruga, porque ela gasta pouquíssima energia também se movimentando. Então, a grande sacada do Rolf é que o tempo também é importante no processo evolutivo, porque o quão rápido você consegue fazer aquelas ações e o quão suave, ao mesmo tempo, fazem o seu movimento ser como ele é. Posso traduzir a tua fala? Pode. Tá. Gente, pense nos gráficos de cinemática da marcha, tá?
Quando a gente observa os gráficos de cinemática da marcha, a gente tem aqueles padrões que são pré-estabelecidos que a gente espera que o paciente obedeça, né? Que ele faça. Por exemplo, a flexo-extensão do quadril durante a caminhada, ela obedece um seno perfeito, tá? Mais ou menos assim. O que acontece? Quando a gente faz uma operação que eles deram ali o nome, que é a derivada, por exemplo, se a gente faz a derivada de um deslocamento, a gente tem a velocidade, tá? Então, se eu fizer a derivada da minha flexo-extensão de quadril... Vocês lembram do gráfico de flexo-extensão do quadril durante a marcha? Como é? Sim? Tá. Eu peguei esse porque é o mais simples, né? Que a gente começa com o quadril fletido, estende na fase de apoio e depois flete de novo indo em direção à fase de balanço. Se a gente fizer a derivada, a gente vai ver a taxa de variação dessa velocidade, desse deslocamento, vai ver a velocidade. O que significa isso? Que a gente vai ver os momentos em que a gente teve velocidade positiva, que era quando a gente estava descendo, velocidade negativa ou positiva. Então, vai ser um gráfico que ele vai ser hora positivo, hora negativo, porque hora eu vou estar indo para frente, hora para trás em relação à minha articulação. Eles fizeram a aceleração e depois eles fizeram essa outra coisa que é depois da aceleração, que eles chamam de jerk, que é uma coisa que é um pouquinho difícil é um pouco abstrato. Se chama rank. Arranque. A gente nunca fala isso em português, então pode falar de aqui mesmo. Tá. E daí, agora a gente tem que pensar assim, vocês lembram aqueles pacientes que nós temos distônicos? Acho que só a Laís está com a câmera aberta. Laís, você lembra dos pacientes distônicos durante a marcha? Que eles apresentam uma grande oscilação do gráfico de cinemática? Lembram disso? Sim, lembro de falado, mas não lembro exatamente de ver o paciente. Tá. Deixa eu pensar. Eu vou compartilhar minha tela também? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tela inteira. Mas daí eu tenho que... A sua apresentação substituirá a do Iago. Tá, eu vou substituir a do Iago, porque assim, Iago... uma das maiores aventuras da minha vida foi ser orientado por um engenheiro, tá? E, por incrível que pareça... Isso tudo que pra ti é tão fácil, pra gente é um absurdo de difícil. Tá? Verdade. Então, assim, ó, isso aqui, gente, é o gráfico de deslocamento, de flexo-extensão do quadril. Tá? Eu já fui abrindo aqui porque eu sabia onde é que o Iago queria chegar. Flexo, extensão, flexão. Isso aqui é o que ele quis dizer com um gráfico suave, ou seja, ele não tem ruído aparente aqui, não tá tremendo. Né? Ele não está fazendo assim. Né? E ele não tem quinas. Quinas são muito importantes para a suavidade. Porque a quina é o grande problema, porque a quina não tem derivada. A quina não tem... Olha, veja como essa função aqui é suave nos picos. Você passa devagarzinho assim. Agora imagine você dirigindo um carro e fazendo essa curva. Tá bem ok, não é bem suave aqui. Agora imagine tem uma quina bem pontuda aqui. Como é que você faz dobrar isso com um carro? Então, não é suave. Não é suave. Então, o que ele está querendo dizer é isso aqui. É um paciente distônico, Laís e Lucas. Pacientes distônicos são aqueles que não conseguem, que têm baixo controle motor seletivo, e o que acontece? Eles não conseguem fazer a flexão. Tu consegue visualizar o que seria esse movimento aqui, Laís? Se tu fosse descrever esse movimento, o que tu descreveria? Bom, é para sentido de flexão. Aqui, ó, ele está indo nesse sentido, ó. Ele começa na flexão e está indo na extensão. Sim, que é para baixo. Isso, ó. Aqui é a extensão normal. Quando eu caminho, eu tô com o meu quadril fletido e eu estendo ele, correto? Sim. E aqui o que está acontecendo? Ele começa com ele fletido e ele não está estendendo completamente. Né? Alguma limitação neurológica está impedindo esse quadril de estender. Tá? Não sei, ele não está conseguindo estender o que ele faz, o que acontece com a musculatura, tu está querendo dizer assim, mais ou menos? É só a gente descrever o movimento. O que está acontecendo aqui? É que ele está estendendo, mas ele não está estendendo até onde deve, e ele está fazendo isso tremendo, né? Ele está
flexão que ele mantém parece que fica tremendo, assim, não é uma coisa... Isso, exatamente. Exatamente. É só uma descrição, né? Não é um laudo nem nada, né? Isso. Então, o que ele quer dizer ali? Que eles tentaram quantificar esse tipo de operação. Por quê? Porque aqui a gente vê só duas trocas de movimento. Então, provavelmente lá no gráfico de fractal, acho que é assim que chama, fractal? Não, é que aqui não é bem um gráfico fractal. Aquilo é um gráfico de elementos. Isso, ó, foi bem assim, basicamente. A gente não pegou o experimento, nem coisas, nem nada. A gente fazendo. Supondo que, primeiro, o de Hopf, de 1994, era supondo que existisse um ser que otimizasse, que fizesse um movimento mais suave possível, esse movimento seria tal. E aí, o que foi que o pessoal antigamente do Nitro fez? Provar que esse movimento é o movimento humano. Sim. Não, tranquilo. E se a gente fosse contar aqui os elementos, aqui a gente teria um elemento e depois, teoricamente, dois elementos, né? Porque a gente teve duas direções de movimento. Eu não sei, porque isso aqui é um deslocamento, não é? Então, para eu saber a derivada disso tudo aqui em cada pontinho, aí pode ser que tenha vários elementos aí escondidos. Isso aqui é um movimento angular. É o angular. Descrito em função do tempo. Também Isso tem aqui outra coisa. Fazer uma transformação para transformar isso aí em movimento, em um gráfico cartesiano. Mas se fosse um gráfico cartesiano, seriam 3 elementos. Também tem outra questão. Aqui é tempo. Isso. Tem outra questão. Para poder você definir se é um elemento de movimento ou não, você tem que tomar como base o eixo zero, pelo menos. Isso. Ou também, zero. tipo, todos os eixos cartesianos. Então, se você tem, por exemplo, aqui o caso 1, que está saindo do flex para o extensão. Se o extensão fosse o zero, só nessa partezinha, esse triângulo, seria um elemento de movimento. De extensão, voltando para o... descendo de extensão para menos 15, aproximadamente, e voltando para a extensão novamente, seria um novo elemento de movimento. Exatamente isso aí que você demonstrou. Tem que começar, porque esse aqui está cortado. Esse 1 aqui e o 3 estão cortados, né? O único que dá para ver certinho é o 2. Isso. Tá, na verdade eles não estão cortados porque isso aqui são vários movimentos sobrepostos, então a marcha é um movimento cíclico que se repete, então essa linha vermelha que acaba aqui é a próxima que continua aqui, entendeu? Uhum. São vários movimentos sobrepostos aqui, porque a marcha ela é cíclica e ela tem uma alta reprodutibilidade. Entendi. Tá? Então, tipo, ela pode ter feito várias vezes o movimento, só que como ele não teve uma flexão maior, colocou em cima do outro. Isso, porque é o mesmo movimento repetido várias vezes. A nossa marcha, ela é incrivelmente reprodutível. Inclusive, eu e Mariana, a gente começou fazendo esse trabalho com marcha. Era muito legal. Mas a gente não teve muito dado por causa do coronavírus. A gente não tinha como fazer nada, então a gente fez tudo improvisado, assim. Maria, vem cá para ele filmar. Olha só, aqui, Iago. Então, aqui o que acontece? Olha só. Esse movimento é de um paciente com uma doença neurológica grave, ó. Tá? Que tu enxerga aqui, ó? Que aqui vai ter várias mudanças de velocidade de movimento. Porque hora vai para baixo, hora vai para cima, hora vai para baixo, hora vai para cima, hora vai para baixo. Ele está tendo vários elementos de movimento. E aqui nós teríamos vários elementos, tá? Eu só estava tentando tornar isso mais concreto para a realidade de todos nós aqui, tá? Porque senão fica muito complexo da gente tentar, apenas de forma abstrata, tentar visualizar isso no corpo humano de um fenômeno que a gente não está adaptado, tá? Ok, eu também demorei. Então, só para entender aqui, ó. Então aqui nós temos vários elementos. Cada vez que a gente sobe ou desce, isso se torna um novo elemento. Tá? Por que eu insisti tanto em mostrar isso? Porque isso é uma proposta, isso que vocês estão apresentando de proposta para a evolução do controle motor, também pode ser uma proposta para mensuração de distonia. Que massa, velho. Se a gente falasse, se vocês podiam fazer uma parceria disso com o Dieter e Lucei. Tá? Então, só para vocês entenderem, assim, que na verdade isso é uma coisa assim que é interessante. Quando vocês fizerem esses estudos, procurem uma pessoa da área do movimento que provavelmente ela vai conhecer um evento padronizado com senos conhecidos para vocês poderem fazer uma mensuração de algo que seja que tenha uma repercussão clínica bem importante, né? Porque isso define decisões clínicas na vida da pessoa, né? O grau de distonia que ela apresenta.
Mas, realmente, esse artigo foi... A maioria das pessoas que escreveram esse artigo são fisioterapeutas. Curioso, curioso. Eles não terem usado um movimento mais previsível. Mas, enfim, Mas vou parar minha apresentação. Eu já parei a minha? Já. E a minha tá aparecendo? Não, a tua ainda não. E agora? Agora tá carregando aqui. Ok. Aqui. Vou voltar. Aí, cada elementinho desse, você consegue perceber que essa função, olha aqui, essa função é bem esse gráfico aqui da direita, tá vendo o cursor aqui? Uhum. Esse gráfico aqui é muito menos suave do que esse. Ele é colocado aqui justamente como comparação de como ele trazendo a velocidade vertical, que é no eixo vertical, e do horizontal, que é o horizontal, nesse caso aqui, é o médio lateral. Que ela, no caso, uma está bem otimizada, está bem parecida com essa função, ela não está desperdiçando muita energia, porque ela está fazendo um movimento um pouco suave, e essa daqui está cheio de arranquinhos. Esse número 4 aqui ainda tem 2 picos, super anti-suave. Uma frequência maior, né? Isso, uma frequência Desculpa interromper, eu só queria fazer uma pergunta em cima disso, de repente o Gui saiba responder. Essa questão de suavização ou não, a gente pode comparar também com com aquela questão do tipo de pisada, onde com antepé a gente tem um gráfico mais suave, digamos assim, ou com menos pico, e com retropé a gente tem aquele primeiro pico que alguns artigos retratam como um possível causador de lesão. É um elemento a menos de movimento quando a gente está em antepé. Acho que poderia sim, seria bem legal, inclusive, tipo, ver como é que será que seria esse movimento, porque eu já cheguei a colocar nesse CVMob, naquele programa que eu mostrei lá antes, uma pessoa fazendo pique. E ele é muito diferente. Tipo, parece que ele cai, sobe, cai, tipo, toda hora. A alteração de velocidade é bem maior por causa do ritmo dele. Eu não sei como seria na corrida, porque eu nunca cheguei, porque eu não tenho precisão de equipamento para isso. Eu filmava com o celular mesmo. Precisaria de uma câmera melhor para filmar pelo menos 60 FPS. Aí, Mas é exatamente isso, Ramiro, tá certo. A frequência de eventos, quando a gente está naquele trecho ali do contato, vai ter um pico a mais, vai ter um elemento a mais, né? Pode seguir, Iago. Ok, o métodos. 29 indivíduos saudáveis de 23 mais ou menos anos de idade, a média, mas perdão, foram recrutados nesse estudo. 17 desses sujeitos eram mulheres. Todos os sujeitos tiveram. Se 17 são mulheres, então os outros 4, 29? Os outros, quantos mesmo? 17. Mariana, quanto é 27? 29 menos 17, Mariana? 12. Ok. Todos os sujeitos tiveram um índice de massa corporal menor do que 30 kg por metro quadrado. Isso aqui é o MC, tá? O normal que vocês sabem, porque a gente físico gosta de botar unidade em tudo. Eles eram sedentários ou esporadicamente ativos, sem queixas de doenças neurológicas ou distúrbios musculoesqueléticos. Nenhum sujeito relatou o uso de psicodrogas tropicais que pudessem afetar o seu desempenho motor ou processo de aprendizagem da tarefa. Então, era bem padrãozinho mesmo. Certo? Então, protocolo experimental. A configuração experimental foi projetada para capturar o deslocamento do marcador nas direções média, lateral e vertical. Uma câmera GoPro foi posicionada a 2 metros da frente do participante no estudo. Usando o software CVMob, que foi aquele que eu mostrei para vocês, que foi de Pena, que é do grupo também. Os sujeitos pisaram em uma plataforma com sensores Wii Balance Board, cuja saída agregada
o centro de pressão, foi usado para jogar um jogo interativo. O jogo era exibido numa tela de computador, o tamanho da tela era aproximadamente 3 metros por 1,70 m, posicionados 3 metros à frente do sujeito. O jogo foi desenvolvido especificamente para esse experimentar. Durante o jogo, flechas caindo foram mostradas em uma tela a cada 2 segundos. As flechas caíam alternadamente de 2 posições na tela, com 600 pixels de distância, centralizado em um meio na figura 1B, que eu já vou mostrar, e cada bloco durou 1 minuto, ou seja, cada jogada, cada partida, vamos dizer assim, porque em inglês fica bem diferente mesmo. Aqui, foi nessa figura aqui. Aí ele era como se fosse andar de skate, porque ele tinha que ser sustentado em cima dessa plataforma aqui e ao mesmo tempo pegar as flechas. Então, esses sujeitos aqui nenhum tinha andado de skate nem nada assim, e foi assim que foi filmado. Eles tinham que pegar essas coisas aqui. A representação esquemática do jogo jogado pelos participantes no estudo, figura A, que é essa aqui que eu já mostrei. E os indivíduos permaneceram em um Wii Balance Barrage em frente para uma tela de computador no qual o jogo foi exibido. Eles poderiam mover um objeto virtual na parte inferior da tela do computador por deslocando seu peso na direção médio-lateral conforme detectado pelo Wii Balance Barrage. Ou seja, o negócio, ele tinha que jogar o próprio peso para mover para lá e conseguir alcançar o outro lado da tela para pegar as flechinhas que estavam caindo. O objetivo do jogo era posicionar o alvo para que pegue as flechas e os movimentos dos sujeitos foram registrados usando uma câmera GoPro, como eu já tinha falado, tá? Não sei porque eu botei isso 2 vezes. Um marcador reflexivo foi colocado no torso dos sujeitos para facilitar o rastreamento do movimento dos sujeitos e o tamanho relativo e a posição dos objetos visíveis no computador durante a tela do jogo, que são esse daqui, 600 pixels e 1000 pixels, tinham vários tamanhos. E as setas virtuais são sentidas em posições fixas em a parte superior da tela, que ficava separada por 600 pixels, centrada no meio da tela. Ok, é isso. E aqui são os resultados. Tá, tem aqui os P's que foi encontrado no teste ANOVA de Friedman, que foi, basicamente, eles começaram a passar o P igual 0,05, e o que eles tiveram foi que o quarto P foi de 0,0014, muito pequeno, o quinto também, o sexto, esse aqui elevado a menos 7, que é muito pequeno, e o sétimo foi menor ainda. O que a pontuação mediana para o segundo bloco foi significativamente pior do que a pontuação mediana para o sexto, ou seja, tiveram essas exceçõezinhas aqui no sexto bloco e no sétimo, que foi um pouco maior do que as outras. E o que mais que eu vou falar? Tá, ok. Aqui foi a análise estatística, basicamente, e aqui então o score, que é o quanto de flechas as pessoas conseguiam pegar na primeira. Esse aqui em vermelho que eu estou passando a seta agora foi a primeira testagem. A média foi baixa e foi bem dispersa, ou seja, várias pessoas tiveram scores bem diferentes durante esse jogo. Na segunda foi menos disperso e o score também subiu. Na terceira, que teve aquele erro lá, embora em média as pessoas subiram, tiveram alguns que abaixaram. Na terceira a mesma coisa, mas acabou que no final quase todos estavam lá, exceto um indivíduo que estava lá embaixo. Ou seja, eles estão melhorando significativamente o score deles a partir do número de vezes que eles tentam. Por exemplo, na primeira tiveram 7 jogadas e da primeira para a sétima teve uma diferença absurda, o que prova que eles realmente estavam aprendendo a nova tarefa. Isso é bastante importante, porque o que a gente está tentando mensurar, aqui é justamente como o movimento altera com base na aprendizagem da tarefa. Então, eles aprenderam a tarefa porque melhoraram o desempenho, o score. E está aqui o número de elementos de movimento, que foi aquilo que eu mostrei. Isso basicamente tem a ver com quanto a pessoa oscila. Por exemplo, se eu ficar indo para cá e para cá, não ficar me equilibrando muito na plataforma, eu vou ter um número absurdo de elementos de movimento para simplesmente pegar uma flecha.
enquanto a pessoa que está com muita prática, que está com um movimento mais otimizado, simplesmente vai lá e pega com uns 2 movimentinhos e acabou. E o que foi feito no teste estatístico também foi que que quanto mais faziam os testes, mais o número de elementos baixava, ficava aqui estável em 30 elementos por partida. Isso aqui é isso aqui no médio lateral. E no vertical eles não otimizaram tanto. Tanto o artigo fala muito sobre isso, sobre o como as pessoas não otimizam tanto no vertical quanto no médio lateral. E algumas pessoas especulam que é por causa da influência da gravidade e tal e tudo. É muito interessante isso. Porque a gravidade está puxando a gente para baixo, né? Eu não sei se a otimização acontece da mesma forma. Então, foi isso que esse artigo mostrou nesse teste. Tá. A gente só tem que ter um cuidado, Iago. Quando a gente fala de controle motor e meta, não necessariamente um movimento com menor número de elementos é um movimento mais ótimo. Tá? Vou dar um exemplo. Tá? Imagina um sapateado. Tá? Uma pessoa mais amadora, ela com certeza vai ter um menor número de batidas ou um menor número de vibrações do que uma pessoa com um maior número de vibrações quando essa é a meta. Tem essa variável da meta, mas... Exatamente. Só para a gente ter... Aqui, por exemplo, se a bailarina conseguisse, vamos supor que ela conseguisse fazer o mesmo número de sapateados. Aqui não tem um movimento muito otimizado, que não quer dizer que ela não saiba a tarefa, ela pode tremer o sapato muito mais. Ela pode ter, por exemplo, imagina uma pessoa com algum distúrbio neurológico. Ela iria tremer o sapato enquanto iria estar fazendo e iria estar provocando outros elementos pequenininhos ali ao redor daquele elemento grande. Então, sim. O que eu estou querendo dizer é que isso é muito tarefa dependente, entendeu? Por isso que a gente teve que explicar qual era a tarefa e por que um elemento de... que nessa tarefa, fazer mudanças de direção desnecessárias representa um maior gasto energético. Isso. Especificamente nessa tarefa. E também tem a ver com a suavidade que eu vou mostrar aqui a pouco. Peraí, rapidinho. Aqui. Essa aqui é a forma do elemento, que foi aquilo que eu estava mostrando, médio. Ele simplesmente pegou todos os elementos e esticou, alongou eles para ficar do mesmo tamanho, porque eles são de tamanhos diferentes por causa do tempo, mas se você apertar aquele gráfico, a função vai ser a mesma ao longo do tempo, entendeu? As funções que tiveram um pico maior são as que têm um tempo maior também. Então, se você botar isso em função do tempo, você tem a funçãozinha média que ele está fazendo ali do elemento dele. E aqui a gente tem, esse vermelho aqui é o padrão que a gente tinha previsto pelo modelo de Hove e pelo modelo que Miranda fez antigo. E aqui é o desempenho do primeiro, do segundo e o sétimo, que foi o último bloco. Peraí, né, Clara? E o que a gente tem aqui é justamente que ele vai se apertando para a figura. Então, tipo, ele vai... Cada vez mais que a pessoa estava treinando, ele estava condizendo mais com o formato de movimento que era previsto, teoricamente. Já no eixo vertical, essa mudança acontece muito mais vagarosamente. Primeiro estava todo achatado aqui, esses pontinhos pretos, que são as pessoas, e ele foi desachatando um pouco, mas não foi uma mudança muito diferente do primeiro para o sétimo. Então, tem essa coisa aqui do eixo vertical, tem uma otimização mais lenta do que o médio lateral. Deixa eu ver o que mais. Conclusão. Esse estudo lança luz sobre os mecanismos subjacentes à aquisição de novas habilidades motoras, utilizando um novo método baseado em decomposição de movimentos de elementos, cuja forma foi determinada de acordo com um modelo teórico que consistia e considera a suavidade dos elementos de movimento e o custo do tempo.
resultados mostraram que as melhorias no desempenho motor durante a fase inicial de aprendizagem estão associados com a redução no número de elementos de movimento e uma melhoria na suavidade dos elementos de movimento. Novos estudos devem examinar se mecanismos semelhantes são observados durante a aquisição de tarefas mais complexas. No caso, a da bailarina é uma tarefa bem mais complexa do que você estender o braço para pegar a flecha, então isso seria de um estudo só para isso. Bem como durante as fases de retenção e recordação a longo prazo do processo de aprendizagem. Ou seja, esse daqui foram vários testes que foram feitos, foram sete fases, vamos dizer assim. Cada fase foi seguida da outra, cada testagem foi seguida da outra. E o que ele está propondo aqui é como a gente poderia ver futuramente se isso também se repetia, se isso também se acontecia a longo prazo. Por exemplo, eu fiz uma hoje, amanhã eu faço outra, depois de amanhã eu faço outra. Ou como isso depende do prazo, não sei, é uma pergunta futura. E esse é o artigo e é isso que eu queria mostrar. Muito bem, muito bem. Obrigado, Iago, pela apresentação. Assim, aproximar a linguagem de áreas tão distintas quanto as ciências do movimento e a física é um desafio super grande, tá? Muito mesmo, porque normalmente quem é da área das exatas parte de um problema instrumental, ou seja, como que eu posso aplicar esse instrumento numa determinada situação. Já quem é das áreas do movimento, antes de pensar no instrumento, eles pensam na tarefa em si. Então, pensa assim, essa tarefa, o que eu posso usar para melhorar? Né? Uhum. Então, juntar esses dois pontos de vista que são completamente diferentes, eles são bem complicados, porque um quer saber assim, como que eu aplico esta ferramenta? E outro quer saber assim, como é que eu giro esse parafuso? Uhum. Né? No caso do Nitro, tipo, eles desenvolveram o programa não existia. Nem o jogo, nem o jogo existia. Tipo, o jogo foi desenvolvido para eles fazerem essa coisa. Então, tipo, eu não sei como é que decidiram qual tarefa ia ser, mas... Não, exatamente. E agora pensa assim, ó, como é que essa ferramenta pode girar um parafuso? O que eu quero dizer com isso? Aonde essa ferramenta pode ser aplicada de forma que pode mudar a decisão ou a intervenção sobre a vida das pessoas. Uhum. Entendeu? Esse é o elemento mais complicado quando a gente pensa, por exemplo, nessa análise de elementos. Quando a gente pensa, por exemplo, tem como é que é o nome do... Teve Zatsiorsky, tem um físico que ele estudou muito o movimento humano e ele identificou várias formas de descrever o movimento humano, assim como esses números de elementos. E uma delas foi, inclusive, uma coisa que eu tive que aprender, que para vocês deve ser bem comum, uma coisa que é a transformada rápida de Fourier, FFT. Já ouvi falar, mas nunca fiz, porque ainda não cheguei nessa parte do curso. Não chegou nessa parte. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que pensar, além do instrumento em si, aplicações para o cotidiano, ou como que isso pode efetivamente diferenciar o aprendizado entre as pessoas. Tu entendeu? Uhum. Mais do que a ferramenta melhor, porque ali vocês estão validando ela, né? E daí, assim, será que eu posso diferenciar pessoas a partir do número de elementos? Sim, são feitas pesquisas. Hoje, o Nitri faz muita pesquisa sobre pessoas com Parkinson. E eu não cheguei ainda a entender como se dá, como que as pessoas com Parkinson são diferentes, como que essa coisa é diferente com eles, justamente porque eu ainda estou nessa parte de uau, nossa, que legal, olha, as pessoas fazem isso. Mas daqui a pouco... Mas é claro, tipo, nós temos outras perguntas, mas isso foi como se fosse o ponto inicial, entendeu? Sim. Não, eu já te dou a resposta, é porque pessoas com Parkinson, por apresentar tremores, eles vão ter muitas mudanças de direção,
Muitos elementos, sim. E vão ter um número aumentado de elementos, né? Então, tu pode Mas testar, por exemplo... E a otimização, não sei como é. Não sei se é o mesmo sentido. O número de elementos vai ser maior, sabe? E se é tão suave, não sei como. Essa questão dos elementos, por exemplo, é a mesma razão que a gente aplica filtros. Porque eu tô vendo que isso é... Por que eu falei da FFT, tá? Porque eu tô vendo que isso tem muita proximidade, por exemplo, com a frequência que um evento acontece, né? Não sei, depende. Se, por exemplo, um evento acontece... nós temos 10 segundos de evento sendo medido, tá? Se esse evento acontece numa frequência de 1 Hz, eu vou ter um número de elementos. Sim. Se ele acontece a 100 Hz, eu vou ter um número elevado na 100 de elementos, tá? Por que eu estou dizendo isso? E aqui vai para todos, né? O corpo humano, gente, ele tem bem estudado uma frequência natural de eventos que acontecem nele, tá? Tem um espectro que a gente pode dizer assim, ó, os eventos acontecem no máximo em tal frequência e no mínimo em tal frequência. Né? Ou seja, quantas vezes por segundo um ser humano consegue fazer alguma coisa. Inclusive tem pesquisas sobre como o humor afeta isso. Tipo, eu mesmo gravando vídeo de desenho, já tive erro de gravar pessoas muito eufóricas, tipo, meu primo que é super animado porque eu cheguei na casa dele, que legal, meu primo tá aqui de Salvador, veio para aqui pro interior, e aí quando ele foi desenhar, ele foi todo animadão lá, e o resultado dele deu super diferente, tipo, ele oscilava bem mais do que as pessoas que faziam todas as calmas. O tremor fundamental, né? O humor, o estresse, o nervosismo, né? Isso afeta o nosso... O que o pessoal chama de tremor fundamental. Tem gente que sofre de uma patologia que não consegue fazer as coisas, né? Tipo, vai tentar mexer numa caneta, tampar ela, quando começa a ter que fazer a coisa com mais precisão, começa a tremer mais, né? E quando a gente vai olhar dados biomecânicos, né, análise de sinais biológicos, a gente tem que conhecer a frequência com que o evento acontece. O que é isso? Quantas vezes por segundo aquilo que nós estamos medindo é capaz de acontecer. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque na biomecânica se usa muito a cinemática, que é o que o Iago apresentou ali, mas se usa também a eletromiografia, que tem uma frequência de disparos das unidades motoras que é conhecida. E dentro da cinemática, às vezes, nem tudo que a gente mede é o movimento em si. Tá? E aí eu te faço uma pergunta, Iago. O quão confiável é a medida? Porque tu não... Aqui tinha o P. Não, o P é a diferença entre os grupos, tá? É o quão reprodutível é para a população. A medida de confiabilidade do que tu está medindo... Esses dados foram pegados do CVMob, que é um programa que também foi feito lá no NITRI, e ele já foi validado, ele tem... Eu não sei a precisão dele. Eu não estou duvidando da confiabilidade, cara. Eu estou te perguntando assim, ó. Porque assim, ó, o quão confiável é a medida? Né? A medida, ela vai ser tão confiável quanto eu conhecer o evento verdadeiro acontecendo. Né? Para eu saber se aquilo que eu estou medindo é o que está acontecendo efetivamente, eu tenho que conhecer o movimento propriamente dito. Tu entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Você tem que eu tenho que conhecer o movimento verdadeiro. E aí fica a minha sugestão. Por que vocês não usam isso em movimentos que são plenamente conhecidos? Como assim? Qual você sugere? A marcha. Porque a marcha é extremamente muito mais difícil. Então, na verdade, já foi utilizada. Já foi? Já foi utilizado, tem vários trabalhos no NITRI sobre isso. Só que, no caso, a gente em particular, não, porque a gente não estava utilizando a marcha, porque a gente viu que era muito mais complexo para o que a gente queria. Sim. Mas a validação do instrumento foi dada justamente com esses movimentos mais conhecidos, comparando também a outros softwares. E se eu desse para vocês a posição do joelho e do quadril em XYZ? Todas? Durante 10 pessoas caminhando.
a gente poderia decompor em elementos de movimento essas funções e ver quais são as propriedades fractais disso tudo, usando o Então, era aí que eu bate-lado. estava querendo chegar. Mas você tem alguma pergunta para isso em específico? Você tem algum motivo para estar pesquisando essa parte? Porque dessa forma a gente pode, por exemplo, diferenciar populações distônicas, diferenciar a população com Parkinson ou não, aferir a gravidade do Parkinson, tudo que afeta a frequência com que o evento acontece, patologias que afetam a frequência com que o movimento acontece, ou seja, aumentam a frequência com que o movimento está acontecendo, eu posso estar utilizando essa ferramenta para fazer o diagnóstico entre elas. Pode. Entenderam onde eu queria chegar? Tem pesquisa Às vezes eu sobre dou uma Parkinson volta, mas também. eu tô querendo chegar em algum lugar, tá? Claro. Tem pesquisa sobre Parkinson e acho que, se não me engano, me corrija, Iago, se eu estiver errado, que é sobre a passada das pessoas. E daí vai variando de acordo com um fator. De Deixa eu Aninha. dar. Aninha, ela é fisioterapeuta. Isso. Aí ela vai avaliando a passada, como é que tá ocorrendo esse movimento, por um fator e vai comparando para saber Tu sabe como qual é isso. variável da passada eles utilizam? Se é o Ela utiliza o comprimento? tempo. Por exemplo, você está com seu pé direito aqui, fazendo marcha, e a próxima vez que você colocar essa mesma posição do pé direito no chão, dê uma passada. Aí É o você tempo de coloca... apoio, então? Isso. Não, É o- ela Acho que pega os dois. Só que o direito foi como exemplo. Tem a passada no pé direito e a passada no pé esquerdo. Aí ela vai lá e computa isso e vê como é que o tempo da passada eu está acho que evoluindo. é um intervalo de tempo, né? Entre Isso. você colocar o é o dedinho tempo. até o É o final. tempo do passo, então. O nome da variável é o tempo do passo. Tá. Porque, por exemplo, se eu usar isso na corrida, existe uma medida que a fisioterapia usa muito, não é no tempo do passo, mas é no comprimento do passo. O desvio padrão do comprimento do passo, ou seja, a variabilidade com que uma pessoa faz os passos, então ela faz um passo uma vez com 1 metro, outra vez com 1,2 m, uma vez com 98, também há uma possibilidade de ser aplicado isso. E na fisioterapia, o desvio padrão do comprimento do passo tem associação com a chance das pessoas caírem. Nossa. Tá? Então é aí que eu estou querendo dizer. Vocês podem, por exemplo, eu estou dando sugestões para vocês, tá? De como unir as duas áreas. A gente pode, por exemplo, criar correlações entre o número de elementos durante o movimento com as chances dela cair. Então, eu falei com um questionário, vejo quantas vezes a pessoa caiu, ou o medo que ela tem de cair, tem questionário para medir isso. Né? Qual o teu medo de cair? De 1 a 10. Várias perguntas, assim, que servem, inclusive, para fazer diagnóstico de qualidade de vida das pessoas. E ver se os elementos, né, essa coisa fractal aí, tem relação, por exemplo, com medo de cair ou com o histórico de quedas das pessoas. As pessoas que caem mais, será que são aquelas que apresentam maior número de elementos? Será? É uma boa pergunta, né? Daria enésimas questões para falar sobre isso. Por isso que eu gosto dessa área. Eu falo pra Mariana que toda vez que a gente senta para pensar em uma coisa, sai outra Não, tá perfeito. Pesquisa. O Ramiro quer falar? Sim, eu queria fazer uma pergunta. Essa ferramenta, esse método, poderia ser usado também para comparar uma pós-reabilitação, por exemplo, pessoa que lesionou um membro, uma parte específica, e depois a gente comparar com um membro não lesionado, digamos assim. Sim, ele foi realmente utilizado para isso. Porque ele foi desenvolvido para reabilitação. O NITRI é um núcleo de inovação tecnológica e reabilitação. Então, a inovação tecnológica do NITRI é para reabilitação. Então, foi justamente para isso. Tipo, foi bem focado para reabilitação. Como é que a pessoa... Mas a gente sempre começa do pessoas saudáveis, magras, saudáveis, sem obesidade, que fazem tal coisa, tudo no mais, vamos dizer, padrão possível, para depois estender. Por que as pessoas será que as pessoas são iguais às pessoas que eu fiz primeiramente, saudáveis e tudo mais? Aí daí, o NITRI está fazendo algumas pesquisas, mas é tudo bem novo, assim, sabe? Não é nada... Não, perfeito. Acho que a apresentação de novas ferramentas ela é sempre muito válida
porque a gente pode perceber novas aplicações e novas formas de entender o movimento em si, né? Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer uma apresentação do CBMOB para vocês. Acho que ele é muito útil. Ele faz vários vídeos, tipo, tem várias ferramentas de análise, aquelas funções lá. Esse vídeo que eu mostrei para vocês no começo do desenhando, escrevendo a letra B e tal, eu exporto isso para uma planilha, jogo no Excel, pego essa planilha do Excel, jogo no MATLAB, e do MATLAB eu tiro 1001 coisas. Não, tranquilo, a gente pode pensar em coisas nessa direção. Eu vou só passar a palavra agora. Eu vou pedir para te parar de apresentar aqui, só para esconder Ainda está a apresentando? tela. Tá. Você está apresentando, tem que apertar ali no parar a apresentação. Aqui. Aí. Eu só vou pedir agora para o Lucas e para a Laís ligar o mic. Estamos aqui. Aí. Meninos, o que vocês querem falar na semana que vem? Quem que vai falar na semana que vem? Então, os próximos que estão aqui no... Eu consegui acessar a planilha, tá? Tinha que logar com o Gmail mesmo. Imaginei. E quando eu vou editando ela, vai salvando automático essa planilha do Google aqui, não tem... Eu vi tudo que tu mexeu já. Tá, beleza. Estou organizando para ficar mais fácil de ver. Tá. Era a Dani a próxima, mas eu não sei se ela vai poder. Aí, se ela não puder, a gente já coloca o Lucas aqui de próximo, daí a gente depois define o assunto agora em seguida. Tá. Eu não sei se eu ver com vocês também. A Sara tinha se disponibilizado, não sei se talvez para a semana que vem ou uma outra data, e se é de interesse de todo mundo também, de dar uma aula para a gente, tipo uma introdução de análise estatística, de como escolher um artigo, tipo assim, essa coisa bem básica de interpretação, até pegar alguns de biomecânica, mais da área, para a gente se familiarizar com as ferramentas de análise. Não sei se vocês acham interessante, podemos incluir em algum momento também, ela colocou disposta. Podemos? Acho interessante, Laís. Acho uma boa proposta falar sobre estatística. Eu acho que estatística é uma arma muito eficaz para a gente entender o mundo e é uma área muito deficitária em... Sim, é porque às vezes outros já estão mais familiarizados, e até na hora da gente entender, interpretar o artigo que a gente pega, às vezes a gente fica meio perdido, né? Sim. Tá. Daí a gente pode incluir ela em algum momento aqui também. Daí o próximo, eu não sei, tu sabe se a Dani vai poder, Gui? Tu tem essa... Chegou a falar com ela? Eu não sei, eu não tenho certeza se a Dani vai poder continuar. Aí eu não sei, ela tinha se disponibilizado para falar sobre o exame físico, que era um tema que estava pendente, assim, que eu achava legal também. Não sei se ela ou o Edu, talvez. Eu acho que a gente deveria contar com as pessoas que entraram hoje. Tá, beleza. Hoje a gente teve um público bem grande ali, só a Sara e o Ramiro saíram, eu acho. Tá, depois eu deixo a Dani por último aqui, então, por baixo, acho que depois eu falo com ela. Tá, então o próximo a gente coloca o Lucas aqui. Pode ser. Tá, daí a gente vai... Daí pega esses nomes que estão aqui, ó, que é o Franco, o Douglas, Lucas, daí o Robson e o Iago. Né? Mariana vai participar também? Ou só hoje? Lucas, Ramiro, Laís... Eu só estava assistindo mesmo, vim assistir a apresentação. Mas obrigada pelo convite. Imagina. Iago, o Robson, pode falar? Ô Gui, aí no caso que eu vou falar seria uma sugestão. O que vocês acham de definir um tema, por exemplo, vamos supor, impacto do esporte? E aprofundar, né? E aprofundar e ir trocando temas de vez em quando, de forma que não tenha apresentações sobre um tema, na outra semana uma outra apresentação sobre um tema totalmente diferente. O que vocês acham? Sim, acho. Pode ser... Acho ótima sugestão. Eu acho que vocês podem justamente começar a tocar esse tipo de aspecto, né? Escolham um grande tema e aprofundem. Né? Então, falar, por exemplo, de cinemática. Daí aprender aonde que a cinemática é diferente, diferentes populações, diferentes patologias. Ou o impacto. Ou uma lesão. Escolhe uma lesão e um fala sobre um artigo tal, outro artigo tal, outro artigo tal, outro artigo tal. E vamos vendo as diferentes ferramentas que foram utilizadas para compreender aquela lesão. Eu botei os grandes temas todos ali do lado direito da planilha. Eu vi aqui. Então é só escolher um? Tá.
Tá dividido na tua pasta também, né? Tá dividido na minha pasta também, exatamente. Então é só vocês escolherem um grande tema e talvez dedicar aí umas 5 reuniões, cada um apresenta um artigo. Nós estamos em 8, Sim. né? Se não contar comigo. Cada um apresenta um artigo naquela grande área. O que vocês acham? Legal. Boa. Eu pensei assim, porque como vai estar todo mundo aprofundado em um tema só, eu acho que o debate após as apresentações vai ser bem benéficas. Sim. Com certeza. Que temas vocês sugerem para a gente começar? Aqui. Robson. Dor patelo-femoral. Nossa, esse tema é... Pode ser? Mais introdutórias? Síndrome do impacto femoroacetabular. Boa também. Oi? CIFA. Síndrome do impacto femoroacetabular. Isso a gente ainda não falou, mas síndrome do impacto femoroacetabular. Boa esse tema também. Tênis também é uma opção legal, está muito alto ultimamente. Tênis eu acho bacana, viu? Ciclismo. Só que o ciclismo eu não conheço literatura, não sei nem... Teria que ver, pesquisar bem. Gui, mas daí tu vai participar das reuniões, tipo, né? Tu vai ouvir e vai ajudar a gente a interpretar as coisas, isso? Então, eu quero que vocês sejam autônomos, mas eu vou estar junto sempre. Tá. Não, eu vou ser um facilitador. Sim, Isso. Tá. Então, ou talvez a gente converse no grupo, dê uma olhada, a gente conversa até mais tarde hoje para definir esse grande tema, ou faça uma sequência aqui e sugiro lá no grupo. Ou então, Laís, cada um sugere e a gente coloca para votação. Pode ser? Sim. Pode ser. Beleza, então, até hoje de noite a gente define no grupo, pode ser? Pode. Ótimo. Ô, Gui, tu tem alguma coisa de literatura de ciclismo? Ciclismo, não. Não? Tá. Eu tenho, só que o meu é mais fisiológico. Se quiser, eu posso apresentar também. É mais limiar, FTP, essas coisas. Vai, me manda ele, por favor. Manda no grupo lá. Eu gostaria Claro. de... Eu acho que eu tenho uns 20 artigos aqui. Sim, mas... que legal. Mas acho legal talvez deixar a corrida, né? Pra gente Não, tanto faz. Explorar. Me manda para eu, particularmente, eu quero ver. Tá. Claro, demorou. Certo, então. Eu vou dar uma olhada aqui e a gente vai conversar. Eu coloco lá no grupo, a gente vai decidindo, então, um grande tema e a gente só define a ordem das pessoas. Isso aí, daí cada um escolhe um artigo. Certo. Adorei a ideia. Se tu puder, bota o link lá de novo para quem, sei lá, perdeu ou não da tua pasta lá. Daí a gente define o tema e daí usa lá o teu acervo. Pode ser? Tranquilo, pode, claro. Então, beleza. Daí definimos a votação e lá dentro da pasta a gente escolhe os artigos. Então tá, nos vemos semana que vem? Ô Gui, essa planilha que aquelas frases que a gente estava deixando salvo nas planilhas logo após a apresentação, não tem aqui, né? Tem os comentários. Faltou do Iago. Iago, tu tá online ainda? Mas para mim não tá aparecendo. Ah, tá. Faltou o que é meu? Agora a missão, Iago. Se tu fosse resumir o teu artigo em uma frase, qual seria? Otimização. Isso é uma palavra só. Eu quero uma frase. Assim, ó. Tá. Se, por exemplo, o teu vizinho de 6 anos de idade perguntasse assim, sobre o que tu apresentou, como é que tu ia explicar para ele? Eu apresentei sobre como a velocidade altera na otimização. Ó, estamos chegando num caminho interessante. Otimização não é uma palavra que as pessoas costumam entender. Eu, por exemplo, não sei o que significa otimização, porque depende do contexto. Depende. Nesse contexto, é o contexto de otimização energética mesmo. Você gastar menos, não é nem energética a palavra, é potência. Porque, por exemplo, se você contabilizar uma idosa que se movimenta do jeito mais eficiente possível e um bebê que nasceu hoje, que se movimenta do jeito mais brusco possível. Ela gastou muito mais energia ao longo dos, 80 anos da vida dela do que ele gastou, por mais brusco que seja o movimento dele. Então, o que é interessante? É o movimento por tempo, que é a potência. Vamos lá, então.
entendeu? É o quanto você mais otimiza o seu gasto de Sim. energia. Mas vamos lá, sempre que a gente vai apresentar a conclusão do estudo, tá? A gente nunca utiliza recursos que estão fora do nosso estudo. Então, no teu caso, não é nem o envelhecimento e nem a economia de movimento, é o aprendizado. Ok, realmente, sim. Tá? Então, é assim, ó, é como a velocidade do movimento é alterada com o aprendizado de uma tarefa específica. Sim, é isso. Né? Não, eu faço isso, gente, porque isso é quando vocês forem montar uma palestra que vocês vão ler 30 artigos, vocês só conseguem tirar uma conclusão de cada artigo, tá? Vocês vão montar uma aula com 20, 30, 10 artigos, cada artigo ele nos dá no máximo uma informação, e ela é bem assim, eu vou ter que ler o artigo inteiro do Iago para entender, quando a gente aprende uma tarefa nova, o número de velocidades, o número de eventos diminui, e é só isso que eu consegui aprender com esse artigo. Infelizmente, assim, a gente tem que ler muita coisa para tirar múltiplos conhecimentos, né? Então tá, já botei aqui, ó, velocidade, o número de, vou botar assim, o número de eventos. Não, o número de elementos, então. Elementos. É a palavra técnica que a gente usa. E velocidade é alterado com o aprendizado de uma tarefa específica. Muito bom. Perfeito. Então nos vemos semana que vem, gente? Nos vemos semana que vem. Ô, Gui, a avaliação do teste do Heitor, né? A gente não fez, a gente consigo fazer e te mandar? Pode, mas o que vocês não conseguiram ver o vídeo? Não, eu vi tudo, mas as medidas dos ângulos para ver se ficou mais ou menos, tu chegou a avaliar. Me manda a foto de cada medida. Tá. Se tu clicar com o botão direito em cima da foto, vai ter assim, ó, gravar figura. Daí tu salva a figura de cada medida, tu não precisa me mandar o vídeo todo. Tá, beleza. Então, só para ver se ficou. Eu não sei se chegaram a avaliar o dele. Sim? Tá. Porque a semana passada vocês fizeram uma avaliação do Ramiro, né? Não, foi o do Heitor. Ah, foi do Heitor? Eu pensei que vocês iam fazer a do Ramiro no... A gente fez outro dia para variar, né? Eu disse assim, terminem esse, façam outro, né? Vão treinando. Apareceu um novo indivíduo lá, se vocês quiserem. Ô Laís, sobre isso aí, a gente fez o do Ramiro num plano, tá? E do Heitor a gente fez no outro plano. Basicamente, a do Heitor e da Ellen era pra gente fazer de tema, o Gui tinha deixado pra gente. Isso, mas eu tinha feito do Ramiro de sagital né, na aula e depois coronal daí eu não sabia que era do Heitor que tinha que fazer. Mas não, tranquilo. Eu dele de treino mesmo, e aí é só para mandar para ti. Beleza. Tudo vai servir de prática, tá joia? Isso aí. Obrigada. Então tá, moçada. Até semana que vem. Valeu, até. Valeu, pessoal. Falou. Bom final de semana a todos. Obrigada, gente. Um forte abraço, se cuidem. Pessoal, abraço.